Eu quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã, que se encontra no primeiro livro, ou primeira carta do apóstolo João, o capítulo 4. E parece que tudo está caminhando para convergir nesse texto que eu vou meditar com os irmãos. A irmã Zerilda, ela começou o trabalho nesta manhã e o texto fora exatamente o texto do tema anual, falava sobre a questão do amor e do perdão. E nós temos aqui a Radassa cantando sobre Jesus que ilumina. Então, nesta manhã eu quero concluir todo este ambiente em torno de Jesus e da manifestação do seu poder através desse amor e perdão, lendo com os irmãos 1 João capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu estarei lendo a NVI. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Agracia-nos nesta manhã com a iluminação e compreensão desta palavra, aplicando-as à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós vemos aqui nesse texto que eu acabei de ler? João, ele começa a sua primeira carta, ou sua epístola. Ele começa apresentando-nos a principal características do verdadeiro Filho de Deus. Ou seja, ele começa a apresentar-nos evidências que nos identificam como filhos de Deus. E a primeira evidência é experiência com Deus. Os filhos de Deus, eles têm experiência com Deus e eles têm experiências com a palavra de Deus. Porque os filhos de Deus, é a palavra de Deus que rege a sua vida. Consequentemente, o seu proceder, a sua forma de ser e de estar, ela é totalmente guiada, conduzida pela palavra. Por isso, João, ele nos instiga, ele nos desafia a procurar essa experiência de nós estarmos em Deus e Deus estar em nós. Isso é experiência, isso é o cotidiano, isso é o ordinário da nossa vida. Algo bastante importante é que se nós quisermos ser verdadeiramente filhos de Deus, não há outro caminho, não há outra forma. É Deus em nós, nós em Deus. Se Deus não estiver em nós e nós não estivermos em Deus, nós podemos estar teteando caminhos outros que não da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus se revela através de Jesus para nós, simplesmente para que a luz que brilhava em Cristo Jesus possa ter morada em nós pelo seu Espírito Santo e nós sermos guiados pela presença do Espírito de Deus. E falando sobre a presença do Espírito Santo de Deus, é aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus estando em nós seremos guiados pela presença do Espírito Santo que Ele doa
o Espírito Santo de Deus para nós. Agora, falando sobre o Espírito Santo de Deus, algumas coisas que nós precisamos ter em devida conta. É uma retórica falida em torno da pessoa do Espírito Santo ou do ministério do Espírito Santo na vida do ser humano. Hoje, quando alguém fala do Espírito Santo, fala como se fosse uma força impessoal que apossa de uma pessoa e deixa a pessoa atordoada, a pessoa não sabe o que vir. Tem vídeos que por vezes me mandam, compartilham comigo, pessoas testemunhando: eu fui tomado pelo Espírito Santo, que eu não sei o que eu fiz, o que aconteceu. Não, você não foi tomado pelo Espírito Santo, porque esse não é o ministério dele, e não é desta forma que ele trabalha. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai nos dizer com muita clareza como o Espírito Santo, qual o método do Espírito Santo age na nossa vida. Primeiro, tem 3 princípios que o Espírito Santo de Deus não abre mão quando ele está agindo em nossa vida. Primeiro, é o princípio do controle consciente. Princípio do controle consciente, diferente daquilo que o paganismo ele oferece como definição para ser usado pelo Espírito Santo. Essa possessão descontrolada, o Espírito Santo de Deus, ele dá-nos poder, mas ele não nos subjuga. Então, qualquer manifestação dita do Espírito que subjuga outro a ponto de tirar a consciência da outra pessoa, isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no controle consciente. O ministério dele é um ministério gentil. É o ministério da pomba que fortalece a personalidade humana, como nós vemos ele na vida de Jesus Cristo. Segundo princípio que nós não podemos dissociar da obra do Espírito Santo na nossa vida é o princípio de que Deus é glorificado. Ou seja, se o Espírito Santo está em nós, agindo na nossa vida, Deus é glorificado em toda a sua obra. Então, dizer que o Espírito Santo está em mim, ou que ele me apossou, quando Jesus e a obra dele não é reconhecida nessa ação dita do Espírito Santo, podemos ter a firme certeza que também não é agir dele na vida da pessoa. O agir do Espírito Santo manifesta a obra de Deus, de Jesus. Ela é harmonizada pela verdade do Evangelho. Por isso que todas as vezes que eu paro e vejo situações como eu fui tão cheio, eu falo, vamos harmonizar isso com o Evangelho para ver até que ponto essa sua enchição realmente é evangélica. Se é que existe essa palavra, agora eu inventei essa palavra. Eu inventei uma palavra agora, pastor Jarbas, o negócio é bom. Nós precisamos parar de brincar, não nós, as pessoas. O princípio terceiro é o princípio da fé exposta no credo. Irmão, algo bastante importante é que o Espírito Santo ele sempre trabalha para exaltar o senhorio de Jesus. O Espírito Santo ele trabalha, Rebeca, para exaltar o senhorio de Jesus. Agora, quando você vê ações do Espírito Santo competindo com o senhorio de Jesus, que ali a pessoa não sabe se é tão evangélico a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está buscando protagonismo na vida da pessoa e ofuscando a verdade do Evangelho, fica um negócio meio confuso. E não dá para a gente acreditar que é o Espírito Santo de Deus que realmente está agindo nesses meios. Meu irmão, quando nós entendemos esta verdade, esses 3 princípios do agir do Espírito Santo, quando nós voltamos para fora de nós mesmos, nós começamos a ser um instrumento que Deus quer, que a gente quer, que Deus quer que a gente seja. Deus quer que a gente seja um instrumento dele para a vida dos outros, não um instrumento dele voltado para nós, para o nosso umbigo. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer que esses tipos de pessoas se assemelham àqueles que estarão se tornando seus próprios deuses quando a volta de Cristo estaria muito próxima. Nós precisamos viver para que os outros vejam a luz de Deus brilhando na nossa vida, não que a luz brilhando em nós nos faça a atenção, mas é que aquele que está brilhando em nós seja a atenção que os outros precisam ver e puxar e buscar para as suas vidas.
Porque a luz de Cristo em nós, ela tem uma missão. E a missão é que esta luz que brilha possa brilhar para a glória de Deus. Esta luz que brilha possa produzir brilho e vida em outras pessoas. Por isso é que João, ele nos desafia para viver um evangelho que é eu em Cristo, Cristo em mim. Porque isto vai produzir vida. A confissão pública, que ele diz no 15, se alguém confessar publicamente, irmão, a confissão pública que Jesus é Filho de Deus, ela começa com o batismo, e nós vamos aqui realizar o batismo no dia 18. Mas ela não termina aqui no batismo. A confissão pública, ela precisa ultrapassar as águas do batistério e alcançar a nossa vida ordinária, o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos, a nossa vida praticada, a nossa vida vivida. As pessoas precisam ver que nós estamos confessando, e as pessoas precisam ouvir essa confissão com os olhos, não com os ouvidos. Porque até os pagãos, eles confessam e as pessoas ouvem com o ouvido. Mas nós que somos cristãos, nós que amamos a Cristo Jesus, nós que temos uma missão, nós que temos uma responsabilidade, manifestar de forma clara esta confissão pública é amar o outro, é amar a Deus, é nós estarmos em Deus, é Deus estar em nós. O amor pelos outros é um sinal certeiro, categórico, de que Cristo está em nós, e nós estamos nele, buscando a comunhão pelo seu amor. Não um amor que seja um amor negociável. Não fazer para que eu tenha algo em troca. Não fazer para que se precipite uma atenção para a minha pessoa, mas fazer porque Cristo precisa ser exaltado naquilo que eu estou fazendo. Há uma citação de Watmanin. Ele diz que a melhor ou o melhor sacrifício ou a melhor coisa que Deus espera do homem não é o quanto o homem demonstra simplesmente o amor, mas o quanto esse amor ele transfere ou ele transforma em obediência intencional do homem. O que Deus espera de nós, irmão, não é o quanto nós fazemos, o quanto nós obedecemos, porque na nossa obediência nós fazemos da forma correta. Mas se for só pelo nosso sacrifício, nós podemos estar fazendo as coisas para Deus de forma incorreta. Mas na nossa obediência a Deus, não tenho dúvida que nós estamos fazendo da forma correta. O que o apóstolo João, ele encara na sua carta a esta igreja, é que ele não reconhece como genuíno aquele que simplesmente professa, mas ele reconhece sim aquele que de forma honesta, verdadeira, de coração, confessa e que o seu testemunho é visto com os olhos, ou é ouvido com os olhos. 3 lições importantes eu quero tirar aqui a partir do versículo 15. Você pode deixar o versículo 15 para nós aqui. Primeira lição que eu quero deixar com o versículo 15 é que a comunhão com Deus demanda confissão pública. O texto começa a dizer: se alguém confessar publicamente. Primeira lição é que a comunhão com Deus não é algo que precisa ou que deva ser vivido no obscuro ou na obscuridade da minha subjetividade. A comunhão com Deus precisa ser publicitada. As pessoas precisam perceber que eu sou diferente, que eu amo a Jesus. Os meus amigos precisam perceber que eu amo a Deus. As pessoas do meu relacionamento precisam saber que eu amo ao Senhor Deus. Quantas pessoas sabem de vera que eu amo a Deus, que você ama a Deus? Ou as pessoas sabem que você vem à igreja? Ou as pessoas talvez sabem que você frequenta a primeira igreja?
Porque são coisas totalmente diferentes. Amar a Deus e frequentar um grupo de pessoas que são salvas e que estão esperando Jesus. Meu irmão, confessar que Jesus é Filho de Deus implica mais do que articular vernáculos. Implica mais do que socializar palavras. Confessar que Jesus é Filho de Deus sugere mudança de paradigmas em nossa vida. Sugere fé no coração e comportamentos adequados na vida e na prática. Sugere imitar a Deus, amar as pessoas, obedecer a palavra. Confessar que Jesus é Filho de Deus publicamente precisa ser feita de forma aberta, mesmo quando os perigos da perseguição estiverem presentes nesta confissão. Eu já contei para os irmãos aqui. Eu tenho um colega meu missionário que estava em Mauritânia. E um jovem muçulmano reconheceu Jesus. E ele publicamente confessou aos seus pais. E os pais deram a ele alguns minutos para mudar de ideia, para mudar de posicionamento. Ele diz: eu não mudo de posicionamento porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então os pais os puseram agora a um constrangimento familiar e ético. Ou você escolhe a família ou você escolhe Jesus. Repara que agora a perseguição estava embutida nesta declaração, nesta confissão pública. E o jovem simplesmente cheio de Deus, e aí sim eu digo que é cheio do Espírito Santo, porque ele estava aqui exaltando Cristo. Ele diz: eu não posso negar Cristo. Eu saio de casa, eu não nego a Cristo, eu vou-me embora. Só que o ir embora dele só deu até a praça mais perto da sua casa, porque o pai e um grupo de amigos chegaram e o apedrejaram vivo. Só poderia ser. E o apedrejaram, mataram aquele rapaz a pedradas. E o missionário estava na esquina da praça olhando, chorando, e ele olhava para o pai, aquele jovem sendo morto, ensanguentado, cheio de pedras. Ele falou: Jesus te ama. Isso é exaltar o senhorio de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, hoje em dia, a gente vê pessoas dizendo cheio do Espírito Santo, mas não testemunho público. Não há testemunho público. Não há testemunho consciente. Quando a perseguição, ela faz parte dessa exposição de testemunho. Depois quer dizer para mim que está cheio do Espírito Santo? Está cheio de qualquer outra coisa. Confessar publicamente que Jesus é Filho de Deus é estar pronto para morrer como mártir. Confessar Jesus não é negar, não é viver simplesmente a circunstância favorável da sua vida. Confessar Jesus, irmãos, é como dizia na minha terra: eu estou vivo hoje para morrer amanhã. Confessar a Jesus é nós entendermos que a causa dele é maior do que nós. Confessar a Jesus é saber que aquilo que nos sustenta em pé é maior que os nossos umbigos. Hoje nós queremos viver uma causa cristã voltada para nós mesmos. Mas o que o apóstolo João está dizendo para nós aqui, irmãos, que confessar a Jesus é estar nele. Estando nele, eu preciso experimentar o que ele experimentou. O sofrimento. Hoje nós queremos viver um cristianismo sem sofrimento. Só que não existe isso. Porque o pai do cristianismo, ele sofreu. Cristo Jesus. Confessar publicamente que Jesus é Filho de Deus é enfrentar abertamente a oposição e o perigo. É honestamente
se opor a situações que ofendem a palavra e não negociar princípios por alguma coisa ou alguma situação, meu irmão, minha irmã, sem se furtar das orientações do Senhor para a vida santa, pois Deus permanece nas pessoas que confessam publicamente que Jesus é o Filho de Deus. A verdadeira confissão inclui entrega completa da vida, consagração constante em relação à nossa conduta presente e futura. Isto é, ser transformados pela palavra de Deus. É isso que Paulo vai dizer a Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Transforme pela renovação da mente. Viva transformados. Viva diferente. Hoje, por vezes, nós queremos viver e dizer que Cristo é Filho de Deus só na igreja. Ou talvez num ciclo em que todas as pessoas nos aplaudam por sermos da igreja. Mas eu quero te dizer algo nesta manhã, minha amada igreja, estimados irmãos. O tempo presente, o tempo é um presente de Deus. E esse presente de Deus é para ser gasto para a causa do Senhor Deus. Só teremos sucesso na nossa vida se Deus estiver em nós e nós estivermos em Deus. Irmãos, todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, publicamente, verdadeiramente, intencional, honestamente, este é um santo homem de Deus. Este é aquele que pratica a palavra de Deus. Mas enquanto nos prepararmos para isto, para a chegada de Cristo Jesus, não desperdicemos tempo. Não desperdicemos tempo. Segunda lição que a gente aprende aqui, a parte B do versículo 15, ele diz: Deus permanece nele. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que Deus deseja viver em nós. Isso é algo bastante importante, irmão. Não se contenta em dizer que Deus é amor. Não se contenta com a afirmativa de que Deus nos ama. Não se contenta com a prerrogativa de tentar demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas. Meu irmão, o princípio aqui é único. Deus quer morar em você, em mim. Isso é muito maior do que sentir o amor. Isso é muito maior de tentar demonstrar sensitivamente o amor. Isto é, decididamente, ser a habitação do eterno Senhor. E esse prazer de Deus na nossa vida, que Ele habite em nós, Ele quer ser, nós sermos a habitação dEle. Se nós confessarmos publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele. Deus habita em nós, Ele tem prazer em habitar em nós. Meus irmãos, no princípio, sabe que no princípio Deus tinha comunhão direta com o homem. Obrigado, está atento, hein? No princípio Deus tinha comunhão direta com o homem. Gênesis capítulo 3. Mas o que aconteceu? O pecado veio e rompeu essa comunhão. É como canta o irmão Thales. Não sei se é irmão, se é primo, se é amigo, não sei. E todo dia a proposta vem e me chama, tal. Assim. O que aconteceu? Deus tinha relacionamento com o homem, comunhão direta com o homem, e o pecado veio. Deus precisou derramar sangue de animal para cobrir o pecado de Adão e Eva, a fim de que pudessem voltar a ter comunhão com Ele. Mas agora, 3 coisas impediram essa comunhão de continuar: a carne, o desejo e a mente. Porque a carne começou simplesmente a praticar o pecado com mais ansiedade.
Começou-se a dar lugar àquilo, à obra, às obras imundas da carne. E começou-se a andar em trevas, dizendo que não temos pecado, que tudo é simplesmente relativo, que tudo depende do olhar de cada um, que tudo depende do pluralismo, que tudo depende. E depois disso, como se não bastasse, negavam agora a culpa do pecado, dizendo: não, eu não peco. O que eu faço é simplesmente realizar um desejo do meu coração. Meu irmão, sabe que uma das palavras que repete consecutivamente no livro de Gênesis é a palavra andar. Andar, que nós podemos traduzir aqui para estar com Ele. O verbo andar. Deus andava com os homens andavam com Deus. Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, Abraão andava com Deus. Deus andava com eles. Deus não apenas andava com o homem, mas vivia no meio dos homens. Êxodo capítulo 25. Assim diz o Senhor: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Havia um desejo constante de Deus de habitar no meio dos homens. Mas sempre o pecado vinha e destruía esta habitação. O primeiro santuário foi o tabernáculo. Quando Moisés consagrou, a glória do Senhor veio, mas o povo infelizmente pecou e a glória partiu. Mas o que Deus fez? Deus levanta Samuel, levanta Davi para restaurar a nação, levanta Salomão para construir novamente o templo. E quando Salomão tem o templo pronto, a presença do Senhor desce novamente, e diz a Bíblia que a presença era de tamanha era a presença que ninguém ficou em pé. Mas novamente o ciclo do pecado veio, e o Senhor novamente sai no meio do povo. Repara que há uma intencionalidade no coração de Deus a habitar no coração do homem, a habitar no meio do homem. Mas primeiro a confissão pública precisa ser vista de forma prática. A história se repetia. Deus querendo habitar nos homens, os homens querendo pecar. Deus querendo habitar nos homens, Deus trazendo possibilidades para o homem desejando pecar, desejando ausentar-se de Deus. Mas no final de tudo, Deus mandou o supra-sacrifício. Deus mandou Jesus. Sabe para quê? Para que o homem tivesse novamente a possibilidade de Deus habitar nele e ele nele. Aleluia. Deus manda Jesus agora. E agora Jesus está aqui, o sacrifício maior de todos, dizendo para mim e para você: se você se arrepender dos seus pecados, se você se converter verdadeiramente, há a possibilidade de você viver nele e ele viver em você, porque o sacrifício desta feita, ele é eterno. Ele é eterno. Que maravilha, que privilégio. E hoje, mas ele não quer habitar simplesmente no meio de um templo feito pela mão do homem, como fora no santuário, como fora no templo que Salomão ergueu. Hoje o Senhor quer habitar na minha vida e na sua vida, meu irmão. O desafio é nós nos enquadrarmos nesta grande verdade e posicionar a nossa vida para receber essa habitação, para ser essa habitação. Terceira e última lição. A parte C do versículo 15 vai dizer: e ele permanece em Deus. O homem que confessa publicamente, Deus habita nele e ele permanece em Deus. Através de nós, o mundo pode conhecer a Deus. Essa é a terceira lição. E repara que
permanecer aqui é usada 6 vezes nesse capítulo. E nesse trecho que eu li, de 12 a 16, você pode ler de novo na sua casa, 6 vezes o apóstolo usa esta palavra. Sabe, para referenciar o quê? Para referenciar a comunhão pessoal. Permanecer, nós permanecermos em Deus, pressupõe um relacionamento, uma comunhão pessoal. Permanecer em Cristo significa ter união espiritual com Ele, de modo que o pecado não interfira. Eu e você precisamos desejar a Deus. Desejar a Deus não simplesmente como um hábito que a gente já tem, de vir na igreja, como um hábito que a gente já tem, de saber decorar os hinos do cantor cristão, como um hábito que a gente já tem, de trazer a Bíblia no domingo de manhã, ou domingo à noite, ou quarta-feira de noite. Irmãos, a união espiritual com Deus, ela precisa ser esmiuçada, ela precisa ser detalhada, ela precisa ser envolvente. As pessoas precisam nos parar na estrada e dizer: ore por mim. Nesses dias eu fui no hospital. E por sinal eu estou gostando muito desses tempos do hospital. Eu não estou gostando nada disso. Parece que a minha saúde está gostando demais. Eu estava sentado, esperando ser atendido. Uma senhora estava limpando o hospital. Virou para mim: você é pastor? Sim, a senhora me conhece? Não, a sua cara me fala. Eu falei: meu Deus do céu, o negócio está assim tão espalhado. Meu Deus do céu, que não é fácil. Irmão, as pessoas precisam ver em nós traços de Cristo. Não no nosso discurso, irmão. Sabe de uma história que me empolga? A história de Eliseu e a mulher Sunamita. Me empolga essa história. Porque até então não havia um discurso direto. Mas ela repara nele. Ali vai um homem diferente. Ali vai uma mulher diferente. São diferentes. Sabe por quê? Porque os de Cristo precisam ser diferentes. Precisa ser diferente. Não pode haver confusão, meu irmão. As pessoas não podem ter dúvida se nós somos de Cristo ou não somos de Cristo, pelas opções que a gente faz, pelas amizades que a gente tem, pelos lugares que a gente anda, pelas músicas que a gente canta, pelas coisas que a gente fala. Uma vez que nós somos nascidos de Deus, precisamos ter comunhão com Cristo. Mas é só ao confiar e obedecer os seus mandamentos que esta comunhão é vista. Não esqueça, nós estamos falando de algo sério. É Cristo em nós, nós em Cristo. Isto é o desejo de Deus para nós. Cristo é nós, nós em Cristo. Isto é hora da gente parar e fazer uma análise introspectiva. Parar, eu costumo dizer, com caneta e papel. Certa vez, alguém me chamou e falou: por favor, ore por mim. A minha família está passando por isso, isso, isso. E eu sei que Deus pode ouvir você. Eu falei: você sabia que Deus pode ouvir você também? Porque o véu foi rasgado. Mas eu vou orar. Mas, para que eu ore por você, uma pessoa da minha relação? Me diga lá, se você quiser, o que está acontecendo. Isso, aquele outro. Aí eu falei: bom, primeiro você precisa fazer isto e aquele outro. Mas antes de tudo isso que eu falei, pega uma caneta e um papel. Escreva, divide no meio essa caneta, esse papel com a sua caneta. E coloca numa parte prós e coloca noutra parte contra.
E agora faça a sua análise do problema que você me falou, nos prós e contras para a sua casa, para a sua família, e depois me diz no final qual é a decisão que você vai tomar. No final a pessoa falou: eu pensei tanto, Gamaliel, mas nunca tinha colocado no papel e na caneta. O segredo é isso, é colocar no papel, é pegar uma caneta. O nosso grande erro na vida cristã, e por isso a gente atropela os mandamentos de Deus, porque a gente não faz uma análise fiel, honesta de nós mesmos, do que nós estamos produzindo enquanto filhos de Deus. Nós precisamos fazer essa análise constantemente. Qual é a produção que eu tenho tido? Se é que Cristo está em mim, se é que eu tenho confessado publicamente, eu preciso estar nele. Mas agora, se a minha produção não é de quem está nele, tem alguma coisa de errado. E o errado, eu já vou te dizer, é que você não tem a confissão e ele não está em você. Repara algo, que a ordem dos fatores vai alterar nesse pressuposto. Se eu faço confissão, se Cristo está em mim, eu produzo como quem está nele. Mas agora, se eu não produzir como quem está nele, ele não está em mim, eu não tenho testemunho público. Esse permanecer é possível por causa do Espírito Santo em nós, porque é de lá que vem a nossa força para permanecer. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra em vocês. Quem começou a boa obra em nós não somos nós. Por isso nós dependemos de Deus para seguir a Deus. Por isso nós precisamos de Deus para amar a Deus. Por isso nós precisamos de Deus para caminhar com o Senhor. Por isso que nós precisamos de Deus para estar em Deus e dar e ter testemunho. O grande problema é que a gente quer testemunhar por nossa própria conta, por nossas próprias forças. Jamais havemos de conseguir, irmãos. Os homens não podem ver a Deus, mas podem ver o seu amor movendo entre nós. Quando eu e você, estando em Cristo e Cristo em nós, nós nos tornamos um reflexo do amor de Cristo para as outras pessoas. Ainda que eles não veem fisicamente Cristo, mas eles percebem a partir do momento que eu amo você, você me ama, eu tenho você superior a mim, você me tem superior a você, nós temos aqui uma comunhão. Nós temos uma comunhão. Meu irmão, quem permanece em Cristo, duas coisas acontecem. Primeiro, cresce no conhecimento. Cresce no conhecimento de Deus, porque tem prazer de ouvir a Deus. Quem permanece em Cristo tem dois benefícios: cresce no conhecimento e cresce na fé. Fica mais robusto. Meu irmão e minha irmã, eu já vi testemunho de fé. E nesses dias vocês todos são conhecedores do que aconteceu com a minha família, minha casa e tem acontecido com a minha saúde. Mas o testemunho de fé é que, ainda que as coisas não saiam como eu gostaria que saísse, o nome de Deus, o senhorio de Deus na minha vida é exaltado. Isso é testemunho de fé. Isso é crescer na fé. Isso é crescer na fé. Quando nós amamos a Deus, nós compreendemos o amor de Deus. Quanto mais nós amarmos a Deus, mais vamos compreender o amor de Deus. Precisamos amar a Deus. Sabe que quando eu amo a Deus, eu consigo amar meu irmão. Quando eu amo a Deus, eu não consigo pensar de outra maneira que não seja de forma amorosa sobre o meu irmão. Quando eu amo a Deus, o meu irmão, ele para mim é um irmão, não é um opositor. Quando eu amo mais a Deus, meu irmão, eu vivo para que meu irmão veja Deus em mim. Por isso eu quero concluir e dizer para você: o mundo não crerá em Deus, não crerá no amor de Deus pelos pecadores, enquanto eles não verem o amor de Deus entre seus filhos. Se nós, enquanto filhos de Deus, não nos amarmos como Deus,
como quem está em Deus, o mundo não perceberá o amor de Deus pelos perdidos. Enquanto eu e você estivermos gladiando um e outro, entre um e outro, o mundo vai perder a oportunidade de conhecer o amor de Deus e o interesse de Deus pela vida e pela alma deles. Meu irmão, minha irmã, o nosso desafio está posto. Amemo-nos uns aos outros, porque é no nosso amor que o mundo vai reconhecer Jesus. Sabe uma coisa? Quando o mundo vem com pedradas para o seu irmão, e ele acha você com um cesto de amor pelo seu irmão, ele percebe que Cristo está no meio. Mas quando o mundo vem com pedradas contra o seu irmão, e você parece que pedrada é pouco, você traz logo uma rocha para jogar na cabeça do seu irmão, o mundo vai dizer que vale a pena estar lá dentro se vocês estão se matando. E o mundo perde a oportunidade de ouvir e de sentir e de ver o amor de Jesus Cristo. Amemo-nos uns aos outros, irmãos. Esse é o desafio. Quem está em Deus, ama seu irmão. Permanecer em Cristo é passar tempo em comunhão com Ele. O cristão ama Deus cada vez mais. Seu amor por outro é aumentado. Pelos perdidos, pelos inimigos, seu amor cresce. Hoje, umas meninas no ABC doutrinário perguntou para mim, eu fiz a pergunta, o cristão tem um inimigo? Não. E a outra perguntou, mas se for assim, uma pessoa muito ruim, a gente pode só amar e não gostar e não... E aí a uma falou assim, nós não temos inimigos? E o Satanás? Eu falei, muito bem, vocês estão atentos. O Satanás é o nosso inimigo mesmo. Aquele lá a gente não brinca com ele não, porque ele não brinca conosco. Aquele ali é um amigo declarado. Agora, entre nós não pode ter inimigos. Entre nós o que precisa ter é amor. Entre nós, em meio às nossas diferenças, o que nos une é maior do que aquilo que nos difere. Eu penso diferente do irmão Clóvis, ele pensa diferente de mim. Mas aquilo que nos une, que é Cristo Jesus, precisa sobrepor as nossas subjetividades. Porque senão, nem você, nem eu vamos entrar no céu. Se as nossas subjetividades nos separarem, nenhum, nem outro verá a face do adorado Senhor. Por isso, irmão, é o tempo de a gente ser igreja. É o tempo de nós nos abraçarmos e nós orarmos e nós amarmos, de nós vivermos Cristo, compartilhar o amor do Pai um com o outro, porque se Cristo estiver em nós e nós estivermos nele, o nosso maior testemunho público é amor um pelo outro. Eu quero terminar e orar nesta manhã. Baixa a sua cabeça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. O Senhor é bom. Tuas misericórdias não têm fim. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está em nós. Nós estamos no Senhor. Aperfeiçoa o nosso testemunho em nome de Jesus Cristo. Deus, ainda que expostos ao perigo ou perigos, o nosso testemunho seja genuíno, o nosso testemunho seja verdadeiro, e que nós amemos o nosso irmão, dia após dia, mais e mais, testemunhando deste amor perfeito em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Logo mais, às 19 horas, nós estamos aqui para continuar louvando a Deus, exaltando o Senhor. O culto à noite, irmãos, 7 horas. E nessa oportunidade eu estarei falando, no dia de hoje, sobre o tempo.
o tempo como um presente de Deus. Venha ouvir a palavra do Senhor Deus e traga alguém. Seja um canal de Deus na vida de uma pessoa. Traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Deus nos deu um restante de tarde abençoado. Ficamos de pé, vamos orar, vamos para casa. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela presença dos teus filhos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós ouvimos. Obrigado pelos cânticos, obrigado pelas ofertas e os dízimos depositados na tua casa. A nossa oração é que o Senhor prospere a vida dos meus irmãos. O Senhor possa prosperar e prover nas suas finanças, o Senhor possa aumentar as suas fidelidades, o Senhor possa trazer saúde para aqueles que precisam de saúde e trazer, ó Deus, salvação para aqueles que ainda em seus parentes existem aqueles que não são salvos. Deus, nós vamos agora às nossas casas, mas não saímos da tua presença jamais. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê um restante de tarde tranquilo e abençoado na tua presença e nos traz logo mais para ouvirmos a tua palavra, para cantarmos canções de louvor e gratidão ao Senhor, junto com a tua igreja, desfrutando do benefício de sermos igreja do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nós e conosco, hoje e sempre. Amém.